a temática de abordar. Então, Júnior, qual é o tema de hoje? Você já estudou sobre medo? Aprendeu sobre a origem do medo? Legal. Você já estudou o segundo episódio, a segunda aula, que fala sobre quem sou eu, para você entender quem você é? Você já assistiu? Legal. A terceira aula, você já assistiu? A terceira aula fala sobre o sentimento de culpa. Você assistiu? Aprendeu? Legal. A quarta aula, lembrando aqui, sobre rejeição. Você estudou sobre rejeição? Aprendeu sobre rejeição? Legal. A quinta aula, nós falamos sobre incapacidade. Esse sentimento que muitas pessoas têm e acaba parando, acaba neutralizando, acaba anulando elas de tal maneira que elas não vivem a essência daquilo que elas nasceram para viver. E hoje eu vou fazer uma abordagem muito forte. Essa temática aqui hoje, que eu vou abordar aqui, ó, a temática de hoje é sobre desistir. Quem será o nosso personagem? Quem é o nosso personagem de hoje? Nosso personagem de hoje é o apóstolo Pedro. Nós vamos apresentar aqui 3 características da vida de Pedro. Vai ser muito rápido, eu vou ser bem direto e você vai entender. Mas eu quero começar lendo. Eu vou ler 3 textos. Eu vou ler, não, vou fazer citação de 3 textos, mas um eu vou ler, que agora, esse que eu vou ler agora está em João, capítulo 21. Jesus já tinha morrido. Jesus havia ressuscitado. E depois que Jesus morreu e Jesus levou 3 dias para ressuscitar, os discípulos tiveram algumas atitudes, dentre elas a história de Pedro aqui. Então eu vou começar de trás para frente, eu vou contar de trás para frente. João 21 diz assim, ó, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim, ó. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da cidade de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 de seus discípulos. E disse Simão Pedro, presta atenção que faz citação do nome Simão Pedro. E disse Simão Pedro, vamos pescar? E disseram-lhes eles, também nós vamos contigo. E foram, e subiram logo para o barco. E naquela noite não pegaram nada naquela noite. E sendo já de manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. E disse, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Aí versículo 5. E disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam ele, não. E ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram, pois, eles, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram à terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e um pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 156 grandes peixes. 156 grandes peixes, e tendo tantos e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhante peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos, a 3ª vez. E depois de terem tentado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse, apacenta as minhas ovelhas. Tornando a dizer a 2ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. E disse a 3ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se e ficou triste, por lhe ter dito a 3ª vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, apacentas as minhas ovelhas. Aí o texto diz assim, na verdade te digo, que eras mais moço, e te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás a mão, e outro te cingirá, e levarás para onde tu não queira ir. Estou aqui ainda.
E disse-lhe isso, significa com que a morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus o amava, e na ceia se recostava também sobre o seu peito, e disse-lhe, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro, disse-lhe Jesus, Senhor, é um deste que será? E disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importas a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas, escreveu sabendo que é o testemunho verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Amém. Agora, depois que eu li todo esse texto, que é um texto bem grande, agora nós vamos parte por parte. Vamos começar no começo, depois que eu li esse texto, nós voltamos para cá. Jesus chamou Pedro, está lá em Mateus 4, você pode ler Mateus 4, versículo 18 a versículo 20. Jesus, ele está em direção ao mar da Galileia e ele chama Pedro, ele convoca Pedro. E quando ele convoca Pedro, está Pedro e o irmão dele, André. E aí o Senhor fala para ele já trocar o nome, porque o nome dele era Simão. Jesus chega com ele e fala assim, olha, tu não vai te chamar mais Simão, agora tu vai te chamar Pedro. Só que naquele momento ele chamou eles, dizendo assim, ó, vem e me segue. Naquele momento Pedro pegou a rede e jogou fora. Pedro deixou a rede. Pedro abandonou a rede e seguiu Jesus. Onde está isso, Júnior? Mateus 4, versículo 18 ao 20. Você pode ler com calma depois. Então o que acontece? Jesus chamou Pedro e Pedro deixou a rede. E ele ouviu a voz de Jesus e seguiu. Essa é a primeira característica. Quando Jesus teve um encontro com Pedro, a primeira coisa que ele fez com Pedro, ele mudou o nome de Pedro. Pedro saiu de Simão para Pedro. Simão é ouvinte ou alguém que oscila, mais ou menos assim na tradução do nome. Então, se Pedro era alguém que oscilava, era alguém que ouvia, mas era alguém oscilante. Ele falou, agora tu não é mais um oscilante, tu não é mais alguém que só ouve, agora tu é Pedro, que no grego a gente chama Petros. Tu é o fragmento de uma rocha, tu é alguém que está sólido, alguém que tem uma estrutura consolidada e firme. E o que acontece? Essa foi a primeira característica, Deus chama Pedro. A segunda está lá em Lucas, capítulo 5, onde Jesus vai tratar agora, depois que Jesus chamou Pedro, agora Jesus vai tratar em Pedro para aperfeiçoar ele, para modelar ele para uma grande obra. E o que acontece? Jesus pede emprestado o barco de Pedro. E antes dele pedir emprestado, ele pergunta para Pedro o que eles pegaram. Lucas capítulo 5, você lê com calma. E Pedro diz assim, Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. E aí naquele momento o que aconteceu? Jesus, ele convoca Pedro, ele chama Pedro e pede para que Pedro pudesse permitir que ele entrasse ou adentrasse no seu barco. E Pedro permitiu, Jesus adentrou no barco e pediu para que Pedro pudesse afastar da beira da praia. E naquele momento Pedro afasta o barco da beira da praia e Jesus começa a ensinar para aquela grande multidão que estava na beira da praia. Jesus ensinou, Jesus instruiu, Jesus orientou, e depois dele ter falado, dele ter abordado, dele ter instruído, aí ele convidou Pedro para pescar. Ele disse, Pedro, vamos pescar? E aí Pedro disse, Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. E o Senhor está falando para nós irmos pescar. Por quê? Eu já falei isso numa live, eu posso fazer de forma resumida. Por quê? Pedro, ele era um pescador. Pedro tinha uma cooperativa de pesca. Ele, irmão dele, André, era sócio de João e Tiago. Então, eles pescavam há muito tempo. Pedro conhecia tudo sobre pesca. Pedro conhecia tudo sobre barco. Pedro conhecia tudo sobre rede. Pedro conhecia tudo sobre o mar. E um carpinteiro agora chega com Pedro dizendo assim, Pedro, vamos pescar? Agora tente imaginar Pedro sabendo tudo e tendo que pescar agora com um carpinteiro. Então o que acontece? Ele permitiu e ele foi, no momento que ele jogou a rede, ele falou, Senhor, segundo a tua palavra jogar. Na hora que ele jogou a rede, aquela rede ficou pesada com muitos peixes. E aí Pedro chama João e Tiago, que estavam na beira da praia. Júnior, onde está isso? Lucas capítulo 5. Você pode ler com calma depois, porque o texto é grande. Então o que acontece? Ele chamou João e Tiago para ajudar, porque eram muitos peixes e o barco ficou cheio dos dois. E aí Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim.
E o Senhor falou para mim: Pedro, vinde após mim, que eu farei de você pescadores de homens. Então o que acontece? No primeiro encontro, Jesus muda o nome de Pedro, que era Simão, para Pedro. Aí no segundo encontro, Jesus vai agora trabalhar nele, na cabeça dele, na forma dele pensar, na forma dele agir, na forma dele interpretar as coisas. Por quê? Porque Jesus ia treinar ele, ia modelar ele para coisas grandes. Não era mais só pegar um peixe, não era mais só sustentar a casa dele, não era mais só ter aquela cooperativa de venda de peixe, não, era algo maior. Era um propósito que falava sobre restauração de vida, restauração de família, restauração de lar, restauração de pessoas. Então era algo grandioso. Então o que acontece? Pedro, presta atenção, Pedro deixou a rede. Pedro foi trabalhado na mente dele para que ele entendesse que aquilo que ele aprendeu trouxe ele até aqui. E para ele ir para outro nível, ele precisava aprender algo novo. Assim como é na minha vida e na sua vida. Existe, por exemplo, o meu nome, o seu nome, ou como as pessoas nos conhecem através do nome que alguém colocou para a gente. Mas o nome também simboliza muitas coisas. Existe também um legado e a construção que você fez durante toda a sua vida. Você leu, você estudou, você vivenciou, você experienciou, você fez curso, fez treinamento. Mas tudo que você aprendeu te trouxe até aqui. Para você ir a mais um nível, você precisa aprender algo novo. Para você potencializar o seu propósito, você precisa conhecer o princípio do reino. Talvez todo o teu estudo, todo o teu conhecimento, todo aquilo que tu aprendeu, você precisa ainda aprender os princípios do reino ou sobre o reino. Então Jesus vai trabalhar na vida de Pedro, para que ele, um carpinteiro, ensinando um especialista em pescar, a pescar. E depois daquele momento, Jesus começou a instruir, começou a orientar, começou a discipular Pedro, começou a fazer sinais, maravilha, começou a ensinar a ele, falou sobre parábolas, falou sobre o reino, ensinou os princípios do reino e dos céus, falou do amor, falou de tudo. E depois que ele falou do amor, e depois que ele falou de tudo, que ele abordou tudo e que ele, por exemplo, recebeu toda a instrução, qual foi a ordem que Deus deu para Pedro? E aí o que aconteceu? Jesus morreu. No momento que Jesus morreu, qual foi a primeira atitude de Pedro? Eu pergunto para vocês, está lá em João capítulo 21. Sabe o que aconteceu? Pedro decidiu de novo voltar a pescar. Esse é o tema da trava de hoje. A trava sobre o propósito. O que é? As pessoas desistem muito fácil. As pessoas desistem muito fácil. Seja bem-vindo, Ivanilda Santos. Está chegando no finalzinho, mas chegou na hora. Então o que acontece? As pessoas desistem muito fácil. Preste bem atenção. Jesus chamou Simão, trocou o nome dele para Pedro. Jesus entrou no barco de Pedro e fez com que Pedro quebrasse todos os paradigmas e todas as crenças dele, um carpinteiro ensinando um pescador, especialista a pescar. E Pedro pegou muito peixe. Jesus fez sinais. Pedro viu Jesus curando pessoas. Pedro viu Jesus ressuscitando pessoas. Pedro viu a multiplicação do peixe. Existia 5.000 pessoas com fome e tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pegou, deu graça ao Pai. E quando ele partia aquele pão que ele colocava no cesto, o pão crescia. Jesus partiu o pão, colocava no cesto, o pão crescia. Então o que acontece? Ele viu Jesus multiplicar os pães. Pedro viu Jesus acalmar a tempestade. Pedro viu Jesus falando assim, vem Pedro, e Pedro andou sobre as águas. Pedro viu tudo isso. Pedro viu Jesus falando sobre os últimos dias. Pedro viu Jesus falando sobre o reino do céu. Pedro viu as profecias que Jesus disse, dizendo, eu vou, mas eu vou voltar. Pedro viu Jesus falando, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E o que acontece? No momento de crise, no momento de luta, no momento de dificuldade, Jesus tinha acabado de morrer. Jesus morreu, passou 3 dias, e no terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia para o quarto, o que Pedro fez? Pedro desistiu. Ele voltou, ele chamou os discípulos, no capítulo 20 que eu li, ele chamou os discípulos e disse, vamos pescar. Pedro não foi pescar sozinho, mas ele levou aqui, cita o nome aqui de Tomé, cita o nome de Natanael, cita os 2 filhos de Zebedeu, cita outro mais 2 discípulos, cita vários discípulos aqui. Pedro chamou todos os discípulos e disse, olha, a nossa esperança se foi. Jesus morreu.
Vamos voltar a pescar? Preste atenção. Não era errado Pedro pescar. Por quê? Porque ele era pescador e ele tinha que se sustentar. Então Pedro podia pegar um peixe para matar a fome dele. Pedro poderia pescar para que os discípulos pudessem comer. Pedro poderia pescar para sustentar a sua casa. Não tinha nada errado em Pedro pescar. Agora pega o código aqui. Qual é o código? É a desistência. As pessoas desistem muito fácil. As pessoas esquecem as promessas. As pessoas esquecem os milagres que elas receberam. As pessoas esquecem as maravilhas que elas vivenciaram. As pessoas esquecem as coisas extraordinárias que viveram. As pessoas esquecem os ensinamentos que Jesus deu. As pessoas esquecem a proteção, o amor e a graça de Deus. É muito fácil, as pessoas desistem. Você deve conhecer, talvez você é uma pessoa também que desiste fácil das coisas. Você estabelece um propósito, um objetivo, uma meta e já você desiste. Na primeira dificuldade você abandona. No primeiro problema você abandona. Na primeira dificuldade você abandona. Por que você está desistindo? Por que você está fazendo que nem Pedro? Quando Jesus chamou Pedro, ele disse para Pedro, Pedro, deixa essa rede e me segue. Depois Jesus foi pescar no barco de Pedro e disse, eu vou fazer de ti pescador, pescador de homens. E no primeiro momento de dificuldade que Pedro fez, voltou a fazer o que ele fazia antes. Quando Jesus chamou ele largou tudo. Mas na primeira dificuldade, quando Jesus morreu, o que ele fez? Ele estava ali e ele acabou, como eu posso falar para vocês, ele voltou a fazer o que ele estava fazendo antes. Então, as pessoas desistem fácil e as pessoas logo querem voltar para aquele estado, para aquela zona de conforto, para aquele comodismo, para aquilo que deixa ela confortável. Às vezes o propósito é grande, o projeto é grande. Às vezes aquilo que Deus tem para você é muito grande, é muito extraordinário. Mas qual é o seu desejo? Na primeira dificuldade é voltar para aquele estado de comodismo, é voltar para aquele estado de zona de conforto, é voltar para aquele estado aqui que eu não vou me expor, não vou fazer, eu vou ficar aqui, está tudo bem, está tudo legal. Não faça isso. Não caia no erro do povo de Israel, porque o povo de Israel saiu do Egito. E quando eles estavam no deserto, eles ficavam murmurando, ficavam reclamando. Eles diziam, melhor para nós era estar lá no Egito, porque lá pelo menos tinha pepino ceboleado. Já pensou você comer só pepino ceboleado? Eles queriam voltar para o Egito. Eles estavam no deserto, eles queriam voltar para o Egito. Eles viviam reclamando. O Senhor Deus nos tirou do Egito, agora nós vamos morrer aqui. O Senhor Deus não tem água para beber, não tem comida para comer. E Deus disse assim, eu vou sustentar vocês no deserto. Não retroceda, não abandone, não volte. Então o que acontece? Uma das travas que para as pessoas, que neutraliza as pessoas, a sexta trava que eu estou trazendo hoje nessa imersão sobre o destravado propósito é a desistência. As pessoas desistem muito rápido. E aí você fala, Júnior, qual é o motivo? No caso de Pedro, Pedro tinha uma esperança em Cristo. Cristo morreu. E depois que Jesus morreu, ele voltou a fazer o que ele estava fazendo antes. Ele voltou a pescar. E em vez dele reunir os discípulos e falar, olha, Jesus falou que ele ia ressuscitar. Jesus não falou que ia voltar, então vamos se reunir, vamos ficar em oração. Vamos esperar ele voltar, não. Ele disse para os discípulos, Jesus morreu. Então vamos voltar para a nossa vida de antes. Vamos pescar. Vamos montar nossa cooperativa de novo. A gente esperava tanto e ele acabou morrendo. Então o que acontece? As pessoas desistem porque quando elas não têm... Presta atenção. Uma pessoa desiste quando ela não tem clareza de propósito, quando ela não tem a clareza da promessa, quando ela não tem clareza da esperança. Se Pedro tivesse clareza aqui que Jesus ia ressuscitar, ele não tinha voltado para a prática antiga. Ele não tinha voltado a pegar a rede que ele tinha deixado lá no começo. Há 3 anos atrás ele deixou a rede. Aí Jesus morreu. O que ele fez? Pegou a rede de volta. Você está entendendo? Por quê? No momento de dificuldade, no momento de crise, no momento de um problema, a pessoa perde a esperança, a pessoa não acredita, a pessoa esquece. Pedro esqueceu daquilo que Jesus tinha falado. Ele disse, eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Por que você não era para ir pescar? Era para ficar focado naquilo que Deus falou, na promessa, na esperança. Então o que acontece? As pessoas desistem muito rápido. Então não façam assim, no momento de crise,
no momento de dificuldade. Júnior, o que eu faço no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de dor? Lembra da promessa. Lembra, enche o teu coração de esperança. Foca no propósito. Vê a crise, foca no propósito. Vê a crise, lembra da promessa. Vê a crise, enche o teu coração de esperança. Porque quando Jesus apareceu aos discípulos, primeiro para Maria Madalena e ali e algumas mulheres, qual foi a ordem que Jesus falou? Primeiro o anjo manifestou depois que Jesus se apareceu numa casa onde estavam os discípulos reunidos. O que o anjo falou? Disse assim, ó, ele não está aqui quando foram no túmulo as mulheres. Chegaram lá, viram o túmulo aberto, começaram a chorar. O que aconteceu? Roubaram o corpo de Jesus. O anjo disse, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Olha a palavra do anjo. Lembrai-vos das palavras que ele disse. Vão para Galiléia. Vão. Que ele vai encontrar vocês lá. O anjo falando para vocês esqueceram o que ele disse? Vocês esqueceram. Jesus morreu em 3 dias. Os discípulos já tinham esquecido aquilo que ele tinha falado. 3 dias, não bastou muito não. Bastou 3 dias. E o que aconteceu? Já eles esqueceram. Já olha aqui. Já eles esqueceram. Já eles abandonaram. Já foram enchidos de uma espécie de incredulidade. Eu amo a palavra de Deus. Então 3 dias foi o suficiente para que os discípulos pudessem desistir. E Pedro desistiu. E Pedro meio que voltou a fazer aquilo que ele estava fazendo antes. E aí o que eu quero encerrar dizendo o seguinte. Quando Pedro estava pescando, ele passou a noite toda, não pegou nada de novo. João 21. E Pedro e Tomé e Natanael passaram a noite toda e não pegaram nada. Aí adivinha quem apareceu? Jesus, tinha acabado de ressuscitar, 4º dia. Jesus apareceu e perguntaram assim, filho, vocês têm alguma coisa para comer? Aí Pedro falou, Senhor, não falou Senhor, né? Olha, nós não temos, passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Aí Jesus disse, então joga a rede do lado direito do barco. Na hora que Pedro jogou, ficou cheio de peixe. O texto diz aqui, ó, 156 peixes. Por que 156 peixes? A gente sempre brinca aqui que quando Pedro pega esses 156 peixes, é uma analogia para que Pedro relembrasse a promessa. Júnior, qual é a promessa? Que o Senhor falou que Pedro ia ser um pescador de almas. E existe 156 nações. Então, esses 156 peixes, está falando para Pedro, tem que levar o evangelho a 156 nações. E aí o que acontece? Aí o texto encerra neste diálogo. E aqui eu quero encerrar com vocês. Naquele momento que Pedro jogou a rede e aquela rede ficou pesada, João disse para Pedro, Pedro, sabe quem mandou a gente jogar rede? É o Senhor. Pedro pegou um espanto, Pedro lembrou da promessa e ele se jogou no mar e foi nadando até onde Jesus estava. Aí chegaram ali, aí assaram um peixe, tinha pão, comeram peixe e pão, agora Jesus estava ressuscitado, Jesus comeu peixe e pão, e não me pergunte para onde foi a comida, mas que ele comeu. E o que acontece? Depois disso, ele dá a instrução para Pedro, dizendo para Pedro, Pedro, você me ama? Ele disse, eu amo. Então apacenta as ovelhas. Pedro, você me ama? Ele está falando para ele, Pedro, você me ama? Vive o teu propósito. Eu te chamei, Pedro, para ser pescador de homem, não desista. Então, se Deus te chamou para construir um novo passado, não desista. Se Deus te chamou, Liz, para restaurar mulheres através da escrita, para cuidar de mulheres através da área da saúde que você atua, não desista. Se Deus te chamou, Valéria, para cuidar das crianças, através do conhecimento da palavra, para restaurar as famílias através do devocional, não desista. Pedro, eu quero encerrar com essa frase aqui. Se Jesus olhasse para você e perguntasse para você se você ama Ele, qual seria a sua resposta? Você diria que sim ou que não? E se você dissesse que sim ou que não, ele ia completar com a frase, para Pedro ele disse, apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque no começo ele chamou Pedro e disse assim, eu vou fazer de ti um pescador de homens. Então o que Deus vai fazer de ti? Deus vai fazer de ti um grande potencial para ajudar pessoas. De ti vai sair livro, de ti vai sair mentoria, de ti vai sair cursos,
De ti vai sair projeto de restauração familiar, projeto de restauração de pessoas, de ti vai sair empresas, de ti vai manifestar o reino na terra. Não esqueça disso. Deus te chamou e te convocou. E no momento de crise, não desista do propósito. Não desista do projeto que Deus tem para você. Não abandone, não vire as costas. O único sentimento que você tem que desistir é: desista de ser fraco. Desista de desistir. Desista de não começar. Comece. Desista de parar. Continue. É para isso que você tem que usar. E essa trava de hoje é a sexta trava que eu estou abordando com vocês sobre desistência. Abordei a história de Pedro, falando da chamada de Pedro, de quando Deus tratou ele através da pesca milagrosa, e quando Jesus morreu, o que Pedro fez? A esperança acabou. E logo ele abandonou. E o que ele fez? Ele voltou a pescar. Então não desista, não volte para as práticas antigas, não volte para os projetos antigos, não volte para os propósitos antigos. Por quê? Porque existe algo novo de Deus para a sua vida. Em 2022 existe algo novo, algo extraordinário de Deus para a sua vida. Você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Quero agradecer a presença de todos vocês. Eu vou estar fazendo a live aqui, eu não estou colocando o horário específico, mas vai ser à noite, é depois das 17 horas. Eu vou estar aqui fazendo entre as 17 e as 18 horas. Deu 17, até as 18 horas eu apareço aqui e faço. Porque eu estou com um compromisso, eu estou executando o projeto e eu não estou tendo disponibilidade durante o dia. Mas à noite, entre as 17 e entre as 18, eu posso aparecer aqui qualquer hora. Então não esqueça de estar aqui comigo. Você pode ativar a notificação, porque quando eu entrar vivo aqui, você já sabe que eu vou entrar. E amanhã nós vamos fazer o 7º. Amanhã nós estaremos aqui falando sobre a sétima trava que impede as pessoas de viver o propósito e elas precisam destravar. E o segredo no texto aqui sobre a desistência, sabe qual que é? É entender que você é amado e que você a clareza do seu amor por Deus. Viva o seu propósito. Não desista, mesmo que as adversidades estejam ao contrário. Mesmo que os problemas estejam adversos, não desista. Eu te convido também a assista os outros 5 episódios. Foram feitos com muito amor. Assista o episódio sobre a origem do medo. Você pode ter medo, pode ajudar pessoas que têm medo. Assista lá a origem do medo. Assistam o episódio sobre quem sou eu. Assista o episódio sobre sentimento de culpa, que foi o 3º. Assiste o episódio sobre rejeição, que foi o 4º. E assiste o episódio sobre a incapacidade, que foi ontem, e assista hoje o episódio de desistir. Um beijo no coração. Eu amo vocês. Estou fazendo projetos grandes para final do mês, mas até o final do mês, até o dia 26, eu estou executando um projeto diário. Então, a partir do dia 26, eu venho com tudo para os eventos à noite e de dia. E aí, irmão, ninguém para a gente. Mas fique conosco, porque Deus vai fazer grandes coisas. Nunca desista. Nunca desista. Você nasceu para fazer história. Um beijo, gratidão. Tchau, tchau. E amanhã eu estou de volta aqui. E depois eu vou liberar umas publicações aqui que eu me programei para liberar agora. Então me acompanhe aqui no Stories e me acompanhe no feed. Tchau, tchau. Até amanhã.